Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Aguirre e no vídeo de hoje eu venho trazer uma novidade para vocês, que é a minha família está se tornando nômade. E bem, esse é o primeiro vlog sobre essa loucura que está acontecendo nesse momento na minha vida. É uma escolha nova de vida e um passo muito importante e que está trazendo muita felicidade para mim e para minha família. Bem, hoje em dia o meu núcleo familiar é formado por mim, pelo meu esposo Rafael, que eu vou colocar uma fotinho dele aqui, e pelo meu filho Eduardo, que eu também vou colocar uma fotinho aqui. Nesse momento o Edu tá dormindo e eu tô aproveitando para gravar esse vídeo. Hoje foi o dia que nós compramos as passagens pra gente viajar e também já deixamos reservado um Airbnb pro nosso primeiro mês. E eu vou explicar tudo pra vocês. Bem, foi assim. Eu e meu esposo, a gente sempre teve o sonho de ter um motorhome. Só que a gente sabe que aqui no Brasil um motorhome bom, que tu tenha um espaço considerável, e a gente tem um bebê de 1 ano e 5 meses, então a gente precisaria ter várias coisas pra gente ter uma boa acomodação e se sentir confortável. E bem, os motorhomes eles estão com preço muito alto. E antes mesmo da gente ter o nosso filho, a gente já pensava em ter essa vida estilo nômade. A gente já imaginava muito que a gente gostaria de conhecer o Brasil inteiro e quem sabe outros países no futuro. A gente tem alguns amigos argentinos, porque a gente é natural de Uruguaiana, que é fronteira com a Argentina. E bem, a gente tem alguns amigos, alguns conhecidos que moram em Paso de los Libres, que faz fronteira com a Uruguaiana, dividido somente por uma ponte, né, que ele tem o Rio Uruguai. Vou botar uma fotinha aqui do Rio Uruguai para vocês também. E, bem, esses nossos amigos conheciam mais o Brasil do que nós, que somos brasileiros. E a gente ficava assim, nossa, eles conhecem muito mais, eles conheciam o norte, o nordeste, variadas cidades. Enquanto isso, eu e meu esposo, a gente conhecia o básico, porque a gente nasceu numa cidade do interior, distante de tudo, onde para viajar se tem um custo muito mais alto e também um tempo muito maior, muito mais cansativo, né? Pra gente conseguir viajar para outros lugares, porque, por exemplo, Uruguaiana foi ter voos de avião muito recentes, faz poucos anos que começou a ter. Lá tem um aeroporto bem pequeno e que agora que vem sendo reformado, modernizado. Então já era um impedimento. E daí de Uruguaiana até Porto Alegre é uma viagem de em torno de 10 horas. Depende, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Então é uma viagem cansativa. E daí de chegar até Porto Alegre para depois ir para outro destino ainda, então se torna bem cansativo e um custo bem mais alto. Então muitas pessoas do interior às vezes têm dificuldade de viajar para outras partes do Brasil, né? E o argentino ele tem a cultura dele explorar, dele conhecer, né? Eles desde pequenos viajam muito, eles viajam de excursão, eles fazem um mochilão e saem por aí conhecer. Eles têm isso na parte da cultura, assim, deles, sabe? E, bem, eu e meu esposo, a gente sempre teve essa vontade de conhecer muito mais, de explorar muito mais o Brasil, mas a gente tinha alguns impedimentos. Por quê? Porque sempre a gente trabalhava muito, né? E a gente acabava não tendo tempo, né? Porque eram trabalhos que a gente precisava estar naquele local. Eu lá em Uruguaiana dava aula, era professora do município. Então não tinha como, né, eu dar uma aula à distância para os meus alunos, né? E lá em Uruguaiana também a gente teve um bar que a gente precisava estar naquele local. E a gente sempre trabalhou, né? O meu esposo sempre trabalhou com diversas coisas. Ele é programador, mas ele também já trabalhou com designer. Então, eram muitas coisas que exigiam a nossa presença física naquele local, né? E hoje em dia a gente conquistou uma, digamos que algo que é desejado por muitos, que é conseguir o home office. Eu, no momento, não estou trabalhando, eu estou somente com o meu canal no YouTube e o meu esposo, ele está trabalhando com programação. E a gente mora aqui em Novo Hamburgo no momento. Até esse momento era necessária a presença física dele aqui, mas ele conquistou agora esse, digamos, o que seria esse privilégio, né? Seria esse privilégio
dele poder trabalhar home office. Então, a partir do mês que vem, ele vai estar trabalhando home office. A gente pediu o último mês desse apartamento que a gente mora. E aí que vem a loucura, porque a gente precisa desfazer de tudo. Então, a gente precisa vender tudo e guardar, obviamente, também um dinheirinho para ter uma reserva de emergência também. Então, a gente já vem pensando nisso, né? E todas as coisas que a gente conseguir vender daqui do apartamento, né? Dos móveis que a gente tem, dos eletrodomésticos, a gente vai deixar guardadinho esse dinheiro para alguma emergência. E a gente já comprou daí as passagens e reservamos o Airbnb, né? Que é mais fácil de fazer isso hoje em dia, né? Através da internet, bem tranquilo, né? A gente conseguir um lugar bacana, legal, seguro e também de comprar as passagens. Então isso a gente já conseguiu organizar. Agora a gente tá nessa função. Eu já comecei a vender algumas coisas que, digamos que eu não utilizava, ou não utilizava muito, sim, mas tem coisas que realmente estavam paradas. A gente vai acumulando coisas ao longo da nossa vida. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente acaba tendo em casa muitas coisas que a gente não usa, né? Quando eu olho pro lado, só pra vocês saberem, é porque meu bebê tá dormindo, e daí eu olho pra babá eletrônica, tá difícil de ver porque tá muito claro. E eu tirei um pouco do brilho, vou aumentar o brilho aqui da babá. Mas ali tá o meu nenê dormindo. Então eu toda hora olho pra lá, pra ver se ele continua dormindo. Então, seguindo aqui essa conversa que eu tô tendo com vocês, né? Eu vou começar agora definitivamente a me desfazer de tudo aqui, vender muita coisa, né? E guardar esse dinheirinho, né, pra alguma emergência que for necessária para esse futuro. E que bom que o meu esposo, né, ele teve esse privilégio, como eu falei, né, de poder trabalhar home office. Então a gente vai poder estar em qualquer parte do Brasil. A gente vai conseguir realizar esse sonho de conhecer outros estados, conhecer outras culturas, né, conhecer outros lugares, conhecer praias, porque a gente conhece muito pouco. Eu, por exemplo, eu só viajei pro Rio de Janeiro, porque eu tenho 2 irmãos que moram lá, então desde criança eu fui algumas vezes para lá, mas mesmo assim não conheço tudo, né? Conheço alguns pontos do Rio de Janeiro e conheço o Rio Grande do Sul, que é o estado que eu morava em Uruguaiana, e hoje em dia moro em Novo Hamburgo e conheço variadas coisas daqui, e conheço Maringá, no Paraná, e de Santa Catarina não conheço muita coisa, conheço um pouco do interior, só de Santa Catarina, só de passagem. E você vai ver muito pouco que eu conheço do país, e eu gostaria muito de explorar. Outro ponto positivo é que nosso filho ainda é pequeno, e eu posso ter esse momento assim também, que é um privilégio, de eu não precisar colocar ele numa escola e ele poder conviver comigo, que até os 4 anos não é obrigatório a criança ela estar matriculada em uma escola, né? Depois disso também se existe a possibilidade de homeschooling, mas ainda não venho pensando nisso, até porque eu acho que quando meu filho estiver maiorzinho eu vou querer também que ele tenha interação com outras crianças. Acho que vai ser legal talvez ficar em uma cidade que a gente goste bastante, para ele poder ter amizades, ter convivência com outras pessoas, ter o seu desenvolvimento dentro da escola, né? Eu sou pedagoga, eu fiz curso normal em nível médio, fiz pedagogia, tenho pós também na área. Então, assim, eu sei o quanto é importante também a convivência da criança com outras crianças da sua faixa etária, né? E que existe o desenvolvimento da criança junto com outras crianças, né? Que é a zona de desenvolvimento proximal, né? E então eu quero que ele tenha esses momentos também. Mas, como eu disse, assim, eu e meu esposo, a gente tem esse sonho de conhecer mais o Brasil. Então a gente pretende, a partir do dia 13 de junho, que a gente comprou as passagens para ir lá para Guarapari, a gente pretende... eu falei Guarapari, mas eu acho que antes eu não tinha comentado, né? Então, pro Espírito Santo, o nosso início aí dessa caminhada em Guarapari, que é uma cidade que a gente é apaixonado. A gente já olha vários vídeos dela. Até vou dizer aqui, pretendo, quem sabe, encontrar o Hotel Miranda por lá e dizer: alô, vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. Que é o Hotel Miranda, ele faz vídeos o ano inteiro sobre Guarapari. Então eu já acompanhei muitos vídeos dele e eu sei que lá é uma cidade incrível, uma cidade muito linda, com praias maravilhosas,
com um clima mais agradável, mais tranquilo, nem calor demais, nem frio demais. E eu acho que vai ser muito legal. A gente pretende, quem sabe, passar um tempo lá em Guarapari, conhecer também Vitória, Vila Velha, e quem sabe conhecer outras cidades também. E pretendemos, quem sabe, um mês ir lá para Maringá, onde tem a mãe do meu esposo, mãe do Rafael, e outros familiares dele. E também para Uruguaiana, que é a nossa cidade que a gente nasceu, né? E que lá a gente tem vários familiares, tem meu pai, tem minha avó, que é a bisa do Edu, tem tios, tanto pela minha parte quanto pela parte do Rafael, tem variadas pessoas, amigos também, amigos assim de anos, né? Então é um local que a gente pretende retornar também e quem sabe passar um tempo. Mas a gente quer conhecer mais do Nordeste e do Norte brasileiro, então quem sabe aí pra frente a gente vai explorar mais cidades. E bem, eu pretendo tentar gravar bastante coisa pra vocês, mas ultimamente ando ultra ocupada e tá sendo difícil, sim, porque eu tô produzindo alguns conteúdos aqui no YouTube que eu tenho gostado muito, que são conteúdos de curiosidades sobre animais, curiosidades sobre plantas, vídeos que eu produzo mais, que eu coloco um fundo diferente, que eu monto um roteiro, né? Então são vídeos que exigem muito mais tempo para mim, desde fazer toda a gravação quanto a edição desse vídeo. Mas pretendo seguir mais para frente e fazer outros vídeos que vêm mais ideias, mas por enquanto eu tô aí nessa situação que eu falei para vocês. Agora é mão na massa, vender tudo, liberar o apartamento aqui para fazer a entrega dele, né? Depois temos que desligar a energia, gás, internet também. E viagem lá no dia 13 de junho. E a gente tá bem feliz, a gente já escolheu um Airbnb lá na Praia do Morro. E muito bom hoje em dia a gente ter essa oportunidade também do Airbnb, né? Que tu tem um espaço já completo com tudo, que tu pode cozinhar, que tu pode dormir, que tu pode fazer as tuas funções normais do dia a dia, lavar uma roupa, fazer tudo normal, né? Porque ele já vem completinho, ele já vem com tudo, já vem com todos os eletros, todos os móveis. Então é só tu chegar e ficar ali tranquilo, já tá tudo incluso, tu já sabe quanto tu vai pagar ali, né? Então isso dá uma segurança, uma tranquilidade pra gente, né? Que a gente vai estar bem, bem tranquilo em relação ao nosso filho, que eu falei pra vocês a questão do motorhome. Além do custo muito alto, né? Precisaria a gente realmente investir em coisas pro nosso filho que é pequeno, né? E para ele ter segurança e também bem-estar, né? Comodidade. Então, no Airbnb, com certeza ele vai ter mais comodidade, porque vai ser uma casa, um apartamento que é bem tranquilo, né? De viver ali. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana e espero que vocês acompanhem. Vai fazendo daí os vídeos, tentar fazer a sequência da nossa viagem, da nossa chegada lá em Guarapari. E bem, é isso, pessoal, a novidade. E esse vai ser então o primeiro vlog da minha família nômade. Espero que vocês gostem do que vem por aí. E vou tentar também mostrar um pouco de tudo que tá acontecendo, né? Quem sabe uns videozinhos por aí mais pra vocês saberem de como que tá acontecendo tudo aqui em casa, o que a gente tá se desfazendo e também o que a gente vai levar, porque a nossa vida... Aí eu tô estralando o dedo, vai aparecer no áudio, tá? Desculpa. Mas a nossa vida vai ficar em 2 malas bem grandes que a gente comprou lá em Uruguaiana. Depois eu vou mostrar pra vocês. A gente comprou uma lá no Free Shop, lá em Uruguaiana. E umas malas bem grandonas, com rodinha pra facilitar a vida. Que a gente já queria muito. E eu acho que assim, ó, ali vai ficar a nossa vida nessas 2 malas. Talvez em mais alguma mochila. E vai ser isso. Conhecer o país, realizar nosso sonho e ser muito feliz. E conto com o apoio de vocês, o carinho de vocês. Quem estiver gostando dos vídeos, deixe um comentário aí. E vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas aventuras, que com certeza vão rolar por aqui. Vai ser muito louco, muito empolgante, mas vai ser muito bom. Um beijão e tchau, tchau.